Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje nós vamos falar de 3 plantas que acabaram de vez com o ateísmo, tá certo? Então eu já peço para você, deixe o seu like, compartilhe no WhatsApp, Facebook, porque não existe no YouTube um vídeo igual a esse, que fala desse assunto que nós vamos falar aqui. Então, não esquece de deixar seu like, não esquece de compartilhar, tá certo? Quero pedir para você que vai fazer o seu comentário aí embaixo, seja você favorável ou contrário, você, antes de comentar, assista todo o vídeo, porque o vídeo só vai fazer sentido depois da mensagem que eu tenho para falar no final do vídeo. Então, eu fiz um vídeo sobre ateísmo bem antigo, é o que aparece aqui, tá certo? E eu percebi que nas últimas semanas ele tem sido muito visualizado e muitos ateus têm vindo comentar nesse vídeo, tá certo? Então eu resolvi fazer mais um vídeo sobre ateísmo. Então, eles querem que nós provemos para eles que Deus existe. Eles duvidam que Deus existe e querem que nós apresentemos uma prova, né? Isso aí é antiético, é antijudicial, né? Sei lá. Isso não condiz com a realidade, porque se eles duvidam, eles têm que provar, certo? Se alguém disser que eu roubei alguma coisa, essa pessoa que me acusou de ladrão, ela vai ter que provar, não eu. Nunca o acusado tem que provar. Quem acusa é que tem que provar. Então, se Deus não existe, os ateus é que tem que provar e não nós. Mas, na natureza, na criação, nós vemos aí com muita clareza e firmeza que Deus criou todas as coisas. E a Bíblia tem até uma passagem que ensina isso. Vamos ler Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Bom, então, através da criação, nós podemos ver Deus. Assim como um artista assina a sua obra, Deus, através da criação, ele deixou manifesto aí o seu poder e a sua personalidade. Tá certo? Vamos ver. Por exemplo, o homem, a ciência, ela diz que o ser humano, o Homo sapiens, o ser humano dotado de inteligência e poder de raciocínio, ele não é dos primeiros seres vivos do planeta Terra, tá certo? Dizem que começaram com as plantas, depois animais, e o ser humano inteligente, como nós somos hoje, veio muito depois. Então, não havia vida inteligente antes do Homo sapiens. Mas eu pergunto para você, como é que essas plantas, que não têm cérebro, não têm sangue, e muito menos podem sair do lugar onde estão enraizadas, podem ser tão inteligentes, tá certo? A primeira planta que eu quero mostrar para vocês é a planta carnívora, que dizem que existe desde os tempos pré-históricos. Essa que aparece aí é a planta Vênus. E a planta Vênus, ela se alimenta de insetos, moscas e insetos pequenos. Agora eu lhe pergunto para você, uma planta que não tem visão, nem olfato, nem paladar, como ela sabia que um inseto chegaria até ela e ela poderia capturá-lo? Como uma planta que não tem paladar, como é que ela desenvolveu um néctar que pudesse atrair a mosca? Como é que uma planta que não tem olfato desenvolveu um odor que pudesse atrair uma mosca? E outra coisa bem interessante que você vê aí na Vênus, ela tem espinhos. E nós sabemos que toda planta que tem espinho, ela usa o espinho para afugentar os animais. Essa não. Ela usa os espinhos de duas formas completamente diferentes do que todas as outras plantas. Ela usa como maneira de agarrar o inseto, de prendê-lo, e também os espinhos internos aí da sua flor servem para avisar ela, né, no tato, que existe um animal ali dentro que ela pode capturar. Então eu lhe pergunto, como é que uma planta que não vê, que não sente cheiro e nem sabor, ela sabia que em volta dela havia insetos e ela poderia capturá-los? Somente um Deus criador inteligente é que poderia
ter criado tudo isso. Uma explosão jamais diria para uma planta que ela atrairia uma mosca através de um néctar. É ou não é? Tá certo? Existem outros tipos de plantas carnívoras, como a que aparece aí, que ela sabe que formigas, né, têm as patas grudentas, mas ela cria um ambiente ali dentro dela onde as formigas não conseguem subir e sair fora dela. E também ela tem um suco dentro dela, como ela aparece um copo, e esse suco serve para digerir o animal e também como néctar para atraí-lo. Agora me diga, como é que uma planta desenvolveu isso sozinha? Ela precisou com toda a certeza de um criador. Segunda planta, ela é típica do Nordeste do nosso Brasil, tá certo? É o mandacaru. Tem até uma musiquinha, né, de Luiz Gonzaga falando do mandacaru. E na música Luiz Gonzaga diz que o mandacaru, quando ele floresce na seca, é sinal de que a chuva vem. E realmente é assim que acontece. Quando o mandacaru floresce, é porque ele quer ser polinizado, tá? Ele é polinizado através de mariposas. E as mariposas somente aparecem à noite, no luar. E o mandacaru, né, coincidentemente, só floresce à noite e assim as mariposas o polinizam. E também, se ele florescer, ele vai dar fruto. E se ele der fruto, o fruto que vai carregar a semente, os animais vão comer, somente terá validade essas sementes se chover. Então, o mandacaru, ele sabe o dia que vai chover. Agora eu te pergunto, o homem, que se você assistir os telejornais aí, você vai ver previsões do tempo, que sempre estão erradas, né? Em muitas e muitas vezes nós vemos que a previsão do tempo da televisão não bate com a realidade. Mas o mandacaru, né, que não faz parte de nenhum telejornal, ele consegue prever quando será a chuva. E não é prever chuva no estado de São Paulo, não. É prever chuva lá no Nordeste, onde a chuva é preciosa e muito rara. Agora eu falo para você, antes de que o homem fosse inteligente, já existiu um mandacaru que se mostra mais inteligente aí, pelo menos que os telejornais, tá certo? Sem contar que numa região extremamente seca, ele consegue guardar água, né? Consegue guardar umidade por muito tempo para sobreviver na seca. Além de que usa seus espinhos de forma diferente da planta carnívora. Esse usa seus espinhos para se proteger dos animais. Quem é que deu toda essa inteligência e sabedoria a essa planta? Ela veio simplesmente de uma única célula? Com certeza não. Tudo isso precisou de um criador. E a última planta, para encerrar o vídeo, é o girassol. O girassol é uma planta incrível, né? Porque ele precisa da luz do sol, né, para fazer a fotossíntese, para se alimentar. E ele acompanha o sol. Apesar de ser uma planta, ele tem o movimento de estar sempre olhando para o sol. Olhando para o sol, estranho, né? Porque o girassol não tem olhos. E como é que ele acompanha o sol? Somente um ser inteligente poderia dar essa função. Além do que, eu te digo, não só do girassol, mas de todas as flores, tá? Da maioria das flores que contém néctar dentro, como o girassol tem. Esse néctar é usado para atrair insetos, principalmente abelhas. E as abelhas, quando vão ali coletar o néctar da flor, elas ficam sujas de pólen, certo? Porque a planta tem macho e fêmea. Então, assim que é o cruzamento de uma planta com a outra. A abelha pega o néctar e se suja com o pólen, vai pegar o néctar em outra flor e deixa o pólen lá, e assim a planta cruza e assim ela continua aí se reproduzindo, tá certo? Sem a abelha, a planta ela praticamente seria exterminada. Sem a flor, a abelha também não teria o seu néctar. E aí? Quem foi criado para quem? A planta nasceu e colocou lá néctar se nenhum animal viesse. Ou a abelha, sem nenhum néctar, ela ia coletar o seu néctar onde? Então nós vemos que um depende do outro. A flor depende da abelha. A abelha depende da flor. Quem estava aqui primeiro? Quem surgiu primeiro? E quem falou para o girassol
que colocando néctar lá no fundo, onde a abelha tivesse que enfiar a língua lá dentro para conseguir pegar, ele conseguiria deixar aí o pólen num inseto que iria visitar outra planta. Onde ela pensou nisso? Como que ela pensou nisso? Então, através da criação, através dessas plantas e de toda a criação, nós vemos aí as maravilhas que Deus criou. E o recado que eu queria dar no final do vídeo para vocês é o seguinte: eu não sou botânico, eu não entendo nada de plantas, tá certo? E o máximo experiência que eu tive com planta foi colocar um feijãozinho no algodão, na escola, tá certo? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: mesmo não entendendo nada de plantas, se você é botânico e quer fazer alguma correção do que eu falei, mesmo não entendendo nada disso, eu quero dizer para você que, mesmo que eu não entenda de plantas, eu entendo de uma coisa: que tudo o que as plantas são e fazem, com certeza, não foi uma explosão que as criou. Precisou de um Deus inteligente, de um ser super inteligente que planejou todas as coisas e as colocou toda em harmonia. Isso vale também para o universo, isso vale também para os animais, isso vale para tudo na sua vida. Sem um criador, sem alguém que planejou tudo primeiro, nada teria sido depois, tá bom? Se eu estou sentado aqui com essa luzinha atrás, com essa posição de câmera, quer dizer que eu planejei isso acontecendo. Imagina toda a natureza se não precisou de um plano, de um Deus criador, amoroso e que fez tudo na medida para nós. Obrigado, compartilhe esse vídeo.